Amém, meus queridos e amados, glória a Jesus. Eu não sei se a minha mãe já desceu com as crianças, vamos orar pelas crianças, ou as crianças já desceram com a minha mãe, ela vai ficar com a gente hoje? Então glória a Jesus, que benção, glória a Deus, meus queridos e amados em Cristo. Oi? Só levantando a mão para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, meus queridos e amados, bem que as crianças não estão aqui, mas vamos orar, porque as crianças de agora estão atravessando o pior momento da história da humanidade. Essa que é a verdade, não podemos dourar a pílula, ficar inventando moda, porque nós estamos assistindo o pior momento, mas junto com o pior momento, também estamos passando pelo melhor momento da igreja, que Deus há de restaurar os corações e alinhar todos, para que nós venhamos a enfrentar todo este mal. Grandes trevas se levantam, mas também um povo, tal qual nunca antes se viu, também há de se levantar por toda a terra, para que nós andemos e o mundo veja a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E essa é uma grande verdade que nós... Essa é uma grande verdade que nós temos que andar, irmãos. Aqui em Lucas, olha só o que Jesus vai dizer. Lucas capítulo 23, no versículo 27, dizia assim: seguiam grande multidão de povo e de mulheres, os quais pranteavam e lamentavam. Jesus estava sendo levado para a cruz. Está todo mundo chorando. Sim ou não? Jesus, porém, voltando-se para elas, para as mulheres, disse: filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesmas. E por vossos filhos, porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, isto, as mulheres que nunca puderam ter filhos, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. A maior parte das pessoas que você for conversar hoje, se quiser ter mais que um filho, já é considerado louco. Essa geração já enxerga ter filhos como um problema. Isso não era uma realidade da geração passada da passada. Você pegar a geração dos meus pais para trás, tinha 5 filhos, tinha 7 filhos, tinha 11 filhos, tinha 6, 4, 3, nunca menos que 2. Essa geração, tiver mais que um filho, é problema. O que essa geração enxerga como maldição, aquela geração enxergava como bênção. Então nós já estamos nesse momento. Jesus falou lá na cruz, hein? Haverão dias em que dirão. Então, meus queridos e amados, vamos orar, que as crianças dessa geração, nós estamos orando pelas crianças dessa geração, e a Sulamita, minha irmã, que não está aqui, ela está lá fazendo aqueles vídeos da Record, tudo, né? Que ela faz filmagens e tal, inclusive essa novela Gênesis, e ela estava orando, ela trabalha muito com crianças, ela estava orando, e ela teve uma visão, de olhos abertos, acordada. Quando ela estava orando por essa geração de crianças, ela viu 2 grupos de crianças. Ela viu um grupo de crianças malignas, vestidas com armas, e outro grupo de crianças, todas ensanguentadas, mas elas não faziam parte desse grupo de crianças malignas, e essas 2 crianças vestidas para a guerra entravam em luta. Então dessa geração estão saindo, dessa geração de crianças estão saindo 2 descendências, uma que vai servir ao diabo com todas as forças, e outras que vão servir ao Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho que falar uma coisa que é importante vocês saberem. Tudo bem que você pode dar a melhor educação que você puder para os seus filhos, ou a pior.
Mas no final das contas, nada pode substituir a fé. Todo pai e toda mãe tem o dever de orar pelos seus filhos. Declarar. Esses dias eu estava conversando com um dos discípulos que eu tenho, da Nova Aliança, e ele me contou. Ele falou assim: eu tenho um filhinho novo agora, acho que não sei se está com 10 meses, começando a ficar em pé. E aí essa pessoa chegou de madrugada, ele olhou e falou assim: Deus, meu filho está adquirindo muitos hábitos ruins, difíceis, ele tem a personalidade forte, não quero ter que entrar em um embate forte com ele, porque eu não quero marcá-lo. É o Senhor que muda a natureza dele. Quando ele começou a orar pela mudança da natureza da criança, ele olhou e ele viu uma luz sobre a cabeça dela, quer dizer, o Espírito Santo estava mudando a mente daquela criança. Irmãos, a escola também pode mudar, mas essa mudança é só pela fé. Eu conheço pais que deram péssimas educações aos seus filhos, mas porque eram homens de muita fé, eles deram uma péssima educação por ignorância, mas porque eram homens de fé, os seus filhos deram certo. E eu conheço pessoas acomodadas que deram uma boa educação para os seus filhos, mas foram desleixados, seus filhos se perderam todos. Irmãos, eu não posso comprar a sua briga. Você imagina a quantidade de famílias que eu conheço. Imagina se eu for pegar para orar por cada filho de cada pessoa que eu conheço. Eu não faço outra coisa da vida. Os pais têm essa obrigação. Pronto, entrei na lei. Se não falar assim, parece que o pessoal não ativa. Eu vou dizer mais. Irmão, se você não fizer isso, não adianta. Você pode até dar uma boa. Depois chega um coleguinha na escola, eles vão ter que passar. Essa é a geração que já viu de tudo. Josh McDowell fez uma campanha contra a pornografia, que eu passei o vídeo lá no sítio, acho que vocês viram, que a idade média das crianças terem sido expostas à pornografia em 2006, antes dos smartphones. 2004, entre 2004 e 2006, que os primeiros smartphones foi em 2006, era de 7 a 9 anos de idade. Você acha que isso não tem nenhum tipo de marca? A quantidade de bobagens que se ouve, a quantidade de bobagens que se vê, a normatização das coisas, tudo isso está em curso e acelerando. E os homens que governavam, que eram contra isso, já estão sendo depostos da maneira que for. Quer nem saber, colocam fora, compram os juízes e colocam fora. Então nós temos que nos preparar, irmãos, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para que uma perseguição um pouquinho mais acirrada não venha sobre nós. Eu estou acostumado, porque eu vou para o Oriente Médio, às vezes a gente não pode usar caixa de som, que senão a gente chama muita atenção e as pessoas vêm atrás da gente, mas a igreja subsistiu durante todas as perseguições da história da humanidade. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, todos os discípulos de Jesus, Tiago foi decapitado por Herodes em Atos capítulo 12. Então, meus queridos, todos esses homens tiveram grande testemunho pela fé, e todos eles também passaram por grande perseguição. Aliás, o martírio é uma grande glória para os filhos de Deus. Então, meus queridos e amados no Senhor Jesus Cristo, eu quero levantar agora uma oração, mas eu quero que vocês, não interessa o seu filho, é um catatauzinho bonitinho que dá risadinha, bonitinha para você, já ore para que o desenvolvimento da inteligência emocional dele como uma criança já seja de acordo com a obra consumada da cruz. Irmãos, você não está tendo seus filhos para você. Deus muitas vezes não quer que seu filho tenha o destino que você quer que ele tenha. Pare de querer dar o destino que você quer para os seus filhos e comece a orar e declarar que seus filhos estão nas mãos de Deus e que Deus os envie para que eles sejam aquilo que Ele quer que eles sejam. Quantos pais eu vi que queriam, o filho virou um advogado, já está no 50º casamento, já não sabe mais no que crer. Você quer que seu filho seja um camarada famoso, corrompido e deturpado? Ou você quer que ele seja uma pessoa de Deus?
O resto é prosa, irmãos. Aliás, se ele for uma pessoa de Deus, ele vai saber como lidar com o sucesso, principalmente se ele tiver a mentalidade da nova aliança. Mas se não, a pessoa sobe na cabeça e se perde. Então, meus queridos, pais, acordem. A vovó tem uma palestra antiquíssima, quando ela falava para pais e mestres na Escócia, Chile, Inglaterra, Argentina, Brasil, que ela falava sobre, o nome da palestra era O Descuido. Depois que ela terminou, os pais todos vieram a ela e falaram: se você tivesse falado antes, nós não teríamos perdido os nossos filhos. E digo mais, perderam. A nova geração que está aí na Inglaterra são de ateus. Tem no máximo um filho, ou quando muito, ou de vez em quando nenhum, e um cachorro. E a civilização europeia está em declínio. E a civilização europeia eram os cristãos que nos colonizaram e colocaram uma tradição cristã aqui na América do Sul e na América do Norte dos Estados Unidos, que na sua independência tinha um PIB 2 ou 3 vezes menor que a do Brasil. E só pelo fato de eles terem sido colonizados por cristãos e homens que acreditavam, se tornaram a maior potência mundial. Pois é, meus queridos. E hoje, aqueles que nos colonizaram estão precisando ser reevangelizados. Tem missionários daqui agora sendo enviados para a Europa, que as pessoas são céticas. Então lembre-se que a sua postura hoje como pai vai definir como que as futuras gerações vão agir dentro desta nação. Você quer que seu filho seja um popstar, que vai morrer depois com o quê? De overdose, como a maior parte? Ou vocês não sabem que Elvis Presley era crente? Eu tenho uma seleção de louvores cantados por ele. Tenho 2 ou 3 lá, pastas só de louvores cantados por ele. Todos os louvores, grandioso és tu, todos os louvores que você conhece, da harpa, tudo, ele cantava tudo. Não conseguiu lidar com o sucesso, que tinha conjunto de crenças equivocadas. Quem está em Cristo, meu amigão, pode ser bilionário, famoso, pode ser quem quiser, não se corrompe. O dinheiro e o poder e a fama não têm o poder de corromper ninguém. Só tem o poder de revelar aquilo que no seu coração ainda não tinha sido iluminado. Isto é, a corrupção do seu coração que ainda não tinha sido transformada por Jesus. Quando vem a fama, quando vem o dinheiro, acabam se mostrando ao mundo. Esse que é o problema. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós desenvolvemos uma cultura de que ter é um pecado. Não é um pecado. Eu gostaria que todos vocês fossem trilionários, nem bilionários eu queria que fossem. Queria que vocês nem precisassem nem trabalhar nada, que já tivesse tão dinheiro que vocês não precisavam fazer mais nada. Se vocês pudessem fazer tudo, ainda sobrasse, e eu queria que todos fossem assim. Então, irmãos, só com Cristo é possível. Mas pastor, a corrupção é muito grande. Mas existe uma transformação que o Espírito Santo faz nas nossas células. Inclusive, eu lembro até hoje, o vovô Olavo estava orando de madrugada, como ele sempre fazia, e ele teve uma visão que ele escreveu, e eu tenho ela escrita. Ele viu o corpo do ser humano por dentro, e ele viu o Espírito Santo transformando as células físicas, isto é, a sua natureza física. É muito importante isso. Irmãos, o Evangelho é transformação, metamorfose é a palavra usada em 2 Coríntios capítulo 3, sendo transformados de glória em glória. Perguntaram para uma mulher, tem uma mulher simples, que pregou para mais de 1 milhão de muçulmanos, no Irã, no Afeganistão e no Paquistão. E agora, depois de velha, ela veio a se revelar nos Estados Unidos. Ela viu muitas pessoas serem presas ao lado dela, muitas. E uma vez ela foi pregar, não sei se foi no Irã. Irã hoje é um dos piores lugares para se pregar, viu?
dos piores, mais radicais possíveis. No mundo do Oriente Médio é difícil, lá é difícil, meu Deus do céu. Ela chegou lá, e aí um muçulmano da terra perguntou para ela: está querendo converter muçulmanos, é? Ela falou: não quero converter, quero vê-los transformados. Eu achei fantástica a frase daquela mulher. Ela viu milhares de curas. Foi acho que 12 vezes para a China, no período de Mao Zedong. Cortina de ferro, meus filhos. Foi 12 vezes para a China. Glória a Jesus, queridos. Temos que andar no sobrenatural, que esse seja o seu natural. Nós estamos entrando, e digo mais: mas tem chip, tem câmera, tem mesmo. E cada vez vão aumentar mais o nível de ciência para controle das massas e de toda a sociedade. E a única maneira de você viver uma vida dentro da qual você não é governado por essas coisas é uma vida sobrenatural. Em Cristo você comanda e a máquina muda. Em Cristo você ordena ao mundo natural e ele muda. A língua tem o poder de mudar o curso natural e científico. Tiago fala isso quando ele fala para nós tomarmos cuidado com a língua, em Tiago capítulo 3. Fantástico. Mas você sabe que eu dei uma atrasada porque eu estava pregando o evangelho? Pois é. O pessoal foi lá ver o sítio, que era uma igreja que estava querendo fazer um encontro com Deus ali dentro. Então, graças a Deus, né? Que todo mundo tinha cancelado tudo por causa desses lockdowns malucos. E eles falaram: nós queremos fazer um encontro com Deus com a nossa igreja. Eu falei: glória a Deus por isso, né? Se o Dória não resolver mais um lockdown. Meu Deus, que babaquice aquilo, né? Aí, eles ficaram parados, querendo me escutar. O Espírito Santo falou: fala. Aí, por obediência ao Espírito Santo, eu atrasei. Falei: mais uma hora. Meu Deus do céu, só Jesus. Aí eu saí de lá e eles falaram: meu Deus, estou indo carregado embora daqui, com a mala cheia. Falei: que bom, estão equipados agora, deem fruto. Deem fruto, frutifique. Não é assim? Toda árvore frutífera, qual que foi a ordem em Gênesis? Frutifique. Você está enxertado em Cristo e Jesus disse: todo aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Muito fruto. Não é pouco, muito fruto. Nós temos que ser malucos. É verdade. Você chega lá para uma pessoa, você não precisa confrontar a pessoa. Mas você vê que a pessoa está enferma, posso orar por você? Seja no meio da rua, seja no ponto de ônibus. O irmão Eduardo está bem acostumado com isso. Às vezes, se ele precisar até confrontar, ele confronta. Se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Não estou nem aí, continua a minha vida. Bate o pó da sandália e continua a vida, irmãos. Mas também nós temos que ter amor. Jesus ama os religiosos também, irmãos. Eu já fui um. Esses dias eu estava conversando com a irmãzinha. Ela falou para mim. Eu falei: não, eu já fui uma pessoa religiosa. E Jesus teve paciência comigo. Tem até a parábola daquela árvore que não produzia fruto. Jesus vai lá e fala: pai, não corta agora, deixa eu adubar, depois de um ano se não der fruto você corta. Essa que é a verdade. Eu já fui muito justiça própria, irmãos. Então tem que ter misericórdia. O confronto às vezes ativa a lei das obras, ativa o orgulho pessoal. Então, ao invés de você falar, você confrontar, você entra mostrando aquilo que funciona, que você pode colocar em prática na sua vida primeiro. Fale sobre a obra consumada da cruz. Fale que Jesus já levou todas as enfermidades. Fale em como ter uma vida de vitória sobre o pecado. Fale sobre a lei da fé. Fale sobre a graça. Fale o quanto Deus é bom. Quando uma pessoa é curada, o Deus das pestes está sendo desmascarado e o Pai está sendo revelado naquele momento. Jesus disse: as obras que eu faço testificam de meu Pai. Quando aquele cego de nascença é curado, Jesus disse: para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, toda vez que alguém é curado, toda vez que alguém é salvo, toda vez que alguém tem liberdade em Cristo, o reino do Pai está sendo revelado, o Filho está sendo revelado, o que é velho está sendo colocado de fora. Primeiro você introduz dessa maneira.
Quando a pessoa vê que funciona, vê que dá certo, a pessoa vai atrás. O problema é que as pessoas têm uma fé que não funciona. Não funciona por causa de um conjunto de crenças absolutamente equivocadas. E acabam se tornando pessoas que cobram as outras, religiosas, acabam se tornando algo que desgasta as pessoas. Tem pessoas que eu conheço que depois de muito tempo de ficar num sistema religioso, quando eles saíram, que deu lockdown, que eles puderam sair, eles se sentiram aliviados. Nossa, que alívio, rapaz, era um peso aquele negócio, estavam aguentando. Bom, se você não está mais aguentando, é o que, filho? É verdade. A obra de Deus é a coisa mais feliz do mundo, irmãos. Quando eu estou em missões lá no meio, eu estou sentindo a minha realização. O que você tem, Abner? Nada. Nada. Eu tenho essa Bíblia, eu tenho esse celular que foi oferta missionária, e tenho um notebook velho, onde eu tenho as minhas Bíblias, os meus livros e as minhas coisas. Posses pessoais. O que mais? Nada. Mas eu tenho tudo. Então, meus queridos, você é realizado? Sim. Meu pai um dia chegou para mim, que meu pai viveu como missionário a vida inteira. Missionário. Vivendo uma vida louca pela fé. Provisão sobrenatural, doidice, tinha vezes que a gente ficava meio assim, tinha que entrar em oração. Mas Deus sempre nos supriu. Em um determinado dia eu cheguei para sentar com meu pai e conversar, e meu pai pegou e falou assim: Abner, você sabe uma coisa que eu não me arrependo? Ele falou: o quê? De ter vivido só para Cristo. Hoje eu olho para trás e eu sei que todos os meus dias, da minha juventude e da minha força, eu apliquei em Cristo. E eu não me arrependo de nenhum dos dias que eu vivi. Eu falei: pai, se eu pudesse voltar no tempo e te encontrar, eu falaria para você continuar no mesmo caminho. Só que eu ia te mostrar a nova aliança. Ele falou: é verdade. Então, meus queridos e amados, o trabalho é em Cristo, que você faz por Ele, Ele não te faz cansar. Não é sempre que eu estou dentro de um mover de fé tão acelerado, mas geralmente quando eu vou para o campo missionário eu fico. Quando eu estava na Índia, por exemplo, eu dormia 2 horas por noite. Eu sou o tipo de gente que durmo 9 horas, um pouquinho mais que 8. É verdade. Se deixar eu durmo até mais um pouquinho. Eu gosto de dormir. Eu dormia 2 horas por noite, pregava 4 vezes ao dia, assuntos diferentes, sem ter tempo para estudar, orava por todas as pessoas de todos os lugares onde eu ia, durante 2 meses, todos os dias, eu não me cansei, e nem me senti sobrecarregado. As pessoas que me impuseram esse ritmo, revezando, não suportaram o ritmo, e eu, sossegado. Eles estavam me testando. Eram pessoas religiosas, eles estavam me testando, mas eles também viram um número recorde de milagres acontecendo. Acho que foram mais de 200 milagres que aconteceram naquelas vilas. Eu estava entre os indígenas lá, numa tribo de Telugu, o povo de Telangana, que conta mais ou menos 20% do povo indiano é dessa Telugu, né? O Telugu é uma língua totalmente diferente do hindi. Totalmente diferente. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, em Cristo você não tem nenhuma limitação. Tempo, espaço, nada. O sobrenatural tem que ser o seu natural. Sem se esquecer, que eu comecei a falar e a gente vai indo, vamos orar pelas nossas crianças? Mas, irmãos, isso é algo que não adianta você esperar 15 dias para a gente orar de novo aqui. Você tem que comprar a lei da fé. Vou falar um pouco sobre isso hoje. Tem que ter muita seriedade, irmãos, com as coisas e não perder o foco. A única arma do diabo é tirar o seu foco. Se você não perder o seu foco, não tem como o milagre não acontecer. Sabia disso? Não adianta você, no meio da dificuldade, sentar e começar a chorar. Isso não resolve.
No meio da dificuldade, você tem que estar dando glória a Deus. Aí você é fortalecido na fé. Vou mostrar tudo isso para vocês. Vamos orar. Graças te damos, Pai, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos filhos de todas as famílias aqui representadas. Eles estão entrando diante de uma das piores momentos da humanidade, mas também diante dos melhores tempos da Igreja de Cristo sobre a terra. Nós agora levantamos a nossa fé, a nossa voz com fé na obra consumada da cruz, declarando a transformação da natureza de todos eles, e não só deles, dos nossos filhos, mas de todos aqueles que estão sendo levantados no mundo, que estão aprendendo as piores ideologias, que estão vendo os piores exemplos. Graças te damos, Pai, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, comece a declarar a obra consumada na vida do seu filho. Talvez você quer confrontar ele, confronte menos e ore mais, você não vai ter nem que confrontar. Uma determinada noite eu estava com um camarada religioso lá na Índia, muito religioso, e ele não estava aceitando, porque eu falei que Deus era bom até para com os ingratos e maus, e falei que Deus não amaldiçoava pecadores, que se ele é bom até para com os ingratos e maus, quando você faz algo ruim ele não está te amaldiçoando. E ele não gostou que eu disse isso. Ele veio me repreender depois do culto. Ele pegou e falou: você falou que Deus era bom até para com os ingratos e maus, e duas pessoas aqui desse culto que no passado já caíram em pecado se olharam porque você disse aquilo. Eu falei: me desculpe em dizer isso, porque eu sou sincero também, mas o evangelho que você prega é uma porcaria. Eu falei exatamente isso. Mas como assim? Eu não posso dizer que Deus é bom e que Ele é amor, que eles já cogitam em pecar? Quer dizer que eles só não estão pecando porque eles estão sob ameaça, não porque eles foram transformados pelo poder do evangelho. Isso é absurdo. O apóstolo João vai dizer: aquele que teme não é perfeito em amor. O nosso temor a Deus não tem nada a ver com temor de terror. O nosso temor a Deus é quando você sabe, quando você tem um relacionamento com alguém e você tem tanto respeito por aquela pessoa que você tem medo de ferir aquela pessoa. Esse é o tipo do temor. Você tem zelo por aquele relacionamento, você tem medo de que você faça algo que a desagrade, então você faz de tudo para aquela pessoa se sentir o melhor possível. Mas isso não é terror. Isso não é medo Isso é um temor saudável, que advém do respeito e não da imposição real. O rei manda, o pai dá o exemplo. Então, meus queridos e amados, o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ele dá uma conotação à graça importantíssima, que eu já falei para vocês, mas eu vou falar de novo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz: pois eu, Paulo, Paulo está falando de si mesmo, sou o menor dos apóstolos. Aqui ele está usando de uma linguagem, uma figura de linguagem, porque na verdade ele foi o maior. Mas por que ele diz que ele era o menor? Que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eu não sei quem que assistiu o apóstolo Paulo e veio falar para mim que ele se lembrava disso. Aqui de fato demonstra que ele pensava, né? Puxa, eu persegui a igreja de Cristo, era a verdade. Então pelo menos ele deixou aqui escrito o seguinte: olha, eu persegui a Cristo, né? Persegui a igreja de Deus. Ele não para por aí. Uma chave de ouro para você aqui, preste atenção. Ele vai dizer assim: olha só, porque persegui a igreja de Deus, verso 10, mas
pela graça de Deus. Pelo quê? É pela força do braço dele? É pela quantidade de ginástica que ele fez? É porque ele plantou bananeira? É porque ele virou cambalhota? É porque ele sentiu um arrepio na nuca? Como eu disse aqui nas semanas passadas, que arrepio, senta no formigueiro, meu filho. Vai sentir arrepio que sobe e desce. Mas ele diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Então Paulo não era o que ele era pela boa educação que ele recebeu. Ele não era o que ele era por causa dos traumas do passado. Ele não era o que ele era por causa da educação que ele teve. Ele era o que ele era exclusivamente por causa da... Só isso já vai começar a te fazer caminhar diferente. O que é? Olha só, eu vou te dar uma chave. O que então nós poderíamos definir como graça de Deus? Vou falar aqui. A graça de Deus é o poder de Deus para que você seja aquilo que você jamais poderia ser pela força do seu braço, pela fé na obra consumada. Pegaram? Então ele vai dizer: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, isto é, não foi inútil, quer dizer que poderia ser. A graça de Deus pode ser desperdiçada. Você sabe onde a graça de Deus é mais desperdiçada? Você sabe? Deus falou comigo acerca disso. Deus me deu uma visão. Minha sobrinha tinha acabado de nascer, minha primeira sobrinha. As outras ainda não estavam nem sonhando que eu vim para a terra. E nós fomos, o meu irmão alugou uma casa para a gente ir na praia. Falou que a família inteira vai lá, é aniversário, porque o que acontece? A mulher dele faz aniversário no mesmo dia que ela teve a Lívia. Então as duas fazem aniversário no mesmo dia. Olha que interessante. Ela pediu a criança para Deus e aí no dia do aniversário dela, ela teve a filha. Interessantíssimo isso, hein? E aí eles falaram: nós queremos comemorar o aniversário da Marília, eu quero chamar a família toda para a gente ir na praia e alugar uma casa. Sabe quando você faz esses aluguéis pelo aplicativo, não sei como é que faz direito. É mais barato do que se você fizer um aluguel definitivo, né? E ele foi lá e alugou. E a gente foi, uma praia muito boa, não tinha sujeira e tal, bem próximo da praia, ficava logo de frente o prédio. E ali eu fui em oração. E aí eu estava orando pela minha sobrinha de madrugada. E aí eu deitei. Quando eu deitei, eu tive uma visão. Eu via ela franzia assim a testa e eu falava: Lívia, você tem que ser pura. E ela pegava e falava assim: eu sei. Só que no meu sonho, ela tinha 2 anos de idade. E eu olhando aquela situação, eu olhando para ela e falando isso, eu mesmo me via, e eu mesmo vendo aquela situação dizia: Deus, Jesus, por quê? Que pecado tem uma criança de 2 anos? E Jesus dizia: a criança de 2 anos não é pura, é inocente, só porque a corrupção ainda não foi despertada dentro dela, não significa que ela é pura. Eu sou a única fonte de pureza do universo. E Deus me mostrou, e aí Jesus completou dizendo que uma criança de 2 anos de idade poderia se arrepender dos seus pecados e ser batizada com o Espírito Santo. Deus me falou isso. A minha sobrinha foi batizada no Espírito Santo com 3 anos de idade. Eu voltei da viagem missionária, ela estava brincando, sentei, falei: senta aqui. Ela sentou, falei: vamos glorificar junto? Vamos. Ela começou a glorificar e já começou a orar em línguas. Aí ela: nossa, engraçado, né? A língua fica estranha.
Falei, é isso mesmo. 3 anos. Eu cheguei para ela tinha acho que 1 ano e 8 meses nessa época. Ela veio, ela estava com uma dorzinha, ela começou a fazer assim, sabe? Porque acho que, não sei se era gases, o que era. Aí eu peguei e falei, o que aconteceu? Aí a Marília, que é a mãe dela, é normal, é uma dorzinha de barriga por causa disso aqui. Eu falei, é normal, mas Jesus já levou na cruz. Não é normal para mim. Pode ser normal para você, para mim não é normal. Eu cheguei perto dela, coloquei a mão, falando na linguagem dela. Falei, papai do céu não quer, porque o papai do céu já levou isso aí na cruz, não foi? Ela olhou para mim, falei, obrigado papai do céu, vamos orar? Papai do céu, o Senhor já levou na cruz essa dor e nós te agradecemos, porque o Senhor já curou ela. Pode ir embora. Amém. Ela olhou para mim, falei, foi embora? Foi brincar. O que aconteceu? Quando ela chegou na igreja, que meu irmão participava de uma igreja lá em São Paulo, ela viu uma criança chorando, ela já correu com as 2 mãos lá, orou e a criança foi curada, com 2 anos. É verdade. Então eu te digo, sabe aonde a graça de Deus é mais desperdiçada? Nas crianças. Elas estão em frente a um videogame, em frente a uma televisão, assistindo desenho animado, imitando super-herói. E acreditando que as maiores mentiras da humanidade são verdade. Porque muitas vezes os pais trabalham demais e não têm paciência de ficar com seu filho. Não tem mais fácil dar um celular na mão dele para ele ficar vendo o que ele quiser. E não tem tempo de qualidade com eles. E dizem não para tudo. Se eles obedecerem, ainda levam um tapa na cara. Então qual é a imagem que essa criança está formando na sua cabeça? Esse é o seu talento. Você quer enterrar? Que o seu Senhor é muito severo? Quer fazer o que com esse seu talento? Então, irmãos, Deus me falou claramente, mas a graça de Deus pode ser desperdiçada na nossa vida quando nós olhamos mais para as coisas naturais do que para as espirituais. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você nasceu de novo, aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu do Espírito é Espírito, você é Espírito em Cristo, você está ressuscitado com Ele nas regiões celestiais, e você aceita a imposição das coisas naturais. Então vem um pensamento ruim, porque eu passei por isso, lá em tal dia, assim, meu amigo, aquele que passou por aquilo já morreu junto com Cristo na cruz. Você não tem que aceitar um pensamento que te leve àquilo. É o seguinte, uma lei agora que eu vou falar para vocês, que não tem nada a ver com a lei de Moisés, é uma lei da fé. E que vocês podem não imitar, mas se vocês imitarem, como diz o apóstolo Paulo, eu acredito que tenho alcançado a graça de Deus. Então, se vocês não quiserem imitar, vocês podem continuar vivendo do jeito que vocês quiserem, mas vocês podem ouvir um conselho. Não deixe um pensamento que não está alinhado com a obra consumada da cruz ficar na sua cabeça por mais de 10 segundos. Não permita, só por aí você já vai começar a ter uma vida vitoriosa e vai parar de desperdiçar a graça de Deus. Eu posso te mostrar na Bíblia que essa é uma boa dica. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. Interessantíssimo. Filipenses capítulo 4. Verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade não vai fazer nenhum côvado se lhe acrescentar a sua estatura. Vai ou não? Vai ou não vai? Não vai, né? Pois é. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então, olha só. Em tudo, todos os seus pedidos, tudo aquilo que você comunica a Deus em oração,
sejam conhecidos diante de Deus. De que maneira? Oração, súplica, com ação de graças. Graças te dou, Pai, graças te dou para cá. Eu já falei muito sobre esse fundamento para vocês. Sim ou não? Verso 7, quando você faz isso, o que acontece? Uma adição. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Se o seu coração não está cheio de paz, existe algum problema. Existe algum problema. Por que eu estou ansioso? Você tem que confrontar. Vai embora sentimento de falta de paz. Angústia sai, que você não pertence a mim. Pensamento maligno, eu tenho a mente de Cristo, não te aceito. O meu corpo é templo do Espírito Santo, não aceito nenhuma sensação, nenhum sentimento, nenhum pensamento que seja assim. Meu filho, isso só você pode fazer no dia a dia. Eu não posso fazer por você. Eu estou te ensinando e te equipando para você ter uma vida de vitória. Se você não quiser ouvir o meu conselho, tudo bem. Preciso pagar alguma coisa para ficar livre? Não. Só tem que crer na obra consumada da cruz. Ouça o que eu estou dizendo. Ele fala: guardará os vossos corações, olha só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos o quê? Sentimentos. Em outras traduções também pensamentos. Sabia disso? Qual tradução traz pensamento e qual tradução traz sentimento? Tem alguma que traz pensamento? Aí? A sua traz? Obrigado. A sua também traz? Obrigado, irmã. Mas os sentimentos e os pensamentos, sabe por quê? Porque o coração também produz pensamentos. Isso que é interessante. Aquilo que não subiu ao coração do homem. Por que não subiu? É o sistema parasimpático. Acontece alguma coisa, ativa no coração, automaticamente. Sim ou não? Você leva um susto, o seu coração dispara, sem você pedir. Seu coração, chega à noite, ele fala: acho que eu vou tirar uma soneca. Ele faz isso e para? Não. Ele reage, irmãos. E o apóstolo Paulo também vai falar aquilo que não na minha opinião, o apóstolo Paulo, né, que a palavra de Deus é semelhante a uma espada aguda de 2 gumes, que penetra, que é apta para conhecer as intenções e os pensamentos do coração. A gente pensa que a nossa mente domina o nosso coração, quando é o contrário. É por isso que o evangelho começa no coração para dominar a mente. É aqui. A gente pensa que o nosso coração, que a nossa mente domina tudo. Não domina. Estou falando de forma animal. Agora, no espírito é diferente, porque você tem um novo coração. Por que você acha que o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses mesmo, olha que bonito, volta uma página, capítulo 2, versículo 5, olha o que ele vai dizer: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Percebe? Sentimento de Cristo. E aqui é um sentimento de total desconstrução de si mesmo, para poder trazer a nós a salvação. Porque ele vai falar que subsistia como Deus e tal, e não teve por usurpação ser como igual a Deus, e esvaziou-se a si mesmo, ou em outras traduções, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e como homem, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu, quando? Quando ele foi exaltado, depois que ele ressuscitou e ascendeu aos céus, o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, meus queridos e amados, volta para Filipenses capítulo 4, que não parou por aí. Verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
E qual a consequência? Verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, nós estamos numa era que, se você começar a se alimentar de muita informação, quando você vê, você está irritado. Você tem que aprender em desligar a televisão. Você tem que aprender em desligar o seu celular e ter tempo só com Deus. Eu fiz um estudo de todos os grandes homens de Deus nos quais eu me espelhei. Começando pelo meu avô, o meu bisavô, a avó dele com a qual ele se converteu, Smith Wigglesworth, que teve 14 ressurreições na mão dele, Tel Osborne, todos os homens assim que viram ressurreições, olho ser criado do nada, braço crescer, perna crescer, o David Pyong-Shu lá da Coreia do Sul, que tem a maior igreja do mundo. Também o filho dele morreu, ele orou até o filho voltar, o filho voltou e ainda contou o que ele viu. Ele falou: eu cheguei lá no céu, Jesus me levou e mostrou meu pai de joelho e falou: eu não posso te trazer comigo, porque seu pai não me deixa. Levou o filho de volta, o filho ressuscitou ainda para contar. A igrejinha dele tem só 1 milhão de membros, uma só. A igreja dele ficou tão grande, que ele pegou e falou: bom, aí os pastores começaram: puxa, vai ficar todo esse patrimônio vai ficar para os filhos deles de herança. Aí começou um burburinho, começou a divisão. Ele chamou todos os pastores e falou assim: você é pastor dessa igreja? A partir de hoje ela é sua. Deu tudo para todos, ficou só com a dele. Acabou, não teve mais briga, não teve mais discussão, acabou. E todos estes homens têm algo em comum, que eu vou falar para vocês. Nem todos homens que viveram pela fé tiveram vitória em certas áreas da vida deles, por causa de alguma crença equivocada. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Foram grandes homens de Deus, mas por possuírem algumas crenças equivocadas, não chegaram a ter vitória em certas áreas da vida deles, uma vez que essa vitória já havia sido conquistada por Jesus. Volta para 1 Coríntios capítulo 15. Aliás, eu não sei qual é o irmão que eu estava conversando, que falou que nunca teve televisão em casa. Quem foi? Foi alguém que estava conversando, não sei se foi daqui, não foi? Pô, eu também nunca tive televisão em casa, só dou graças a Deus, viu? Porque só passa porcaria. Hoje até os ímpios dizem isso, né? Antigamente quem falava isso era fanático, lembra? Nossa, o cara é um radical. Pois é, hoje em dia quem fala isso, até os ímpios estão falando: desliga a televisão, que é uma porcaria esse negócio. Ah, pastor, quando a gente vai lá tem uma tela, você sabia que não pega nenhum canal lá em casa? Pode ligar aquela televisão, pode tentar acessar, que não acessa nada. A gente não assina nada. Tá claro que tem os aplicativos, né? Mas você não pode entrar porque a gente não paga os aplicativos. Então, é para passar YouTube ou para passar alguma coisa que eu conecto lá com o meu HD externo. Então, eu baixo um filme que eu seleciono, eu coloco lá e assisto com a minha família. Aliás, os que ainda não assistiram, assistam o filme A Cabana e os Seus Segredos, que é o documentário do filme. Excelente, viu? Acho que eu coloquei o link no grupo. Assistam. Pode baixar, dá um jeito, pega, compra o filme e assista. Excelente filme. Excelente, viu? Você vai sair edificado. Assiste primeiro o filme e depois o documentário. Falaram muito mal, né? Alguns religiosos falaram muito mal, mas é um filmaço. Filmaço. Você sai de lá. Eu lembro quando eu terminei, fala só sobre Deus. Quando eu terminei o filme, as pessoas estavam assistindo na sala de cinema, todas soluçando de chorar. Estavam chorando de soluçar. Porque o pessoal entrou a cabana, pensa que é um filme místico, né? Não sei o que, pegou todo mundo de jeito. Fantástico. Filmaço, hein? Assistam. Tremendo. Glória a Deus por isso. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Verso 41 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição
dos mortos. Preste atenção. Semeia-se em corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Preste atenção. Semeia-se no corpo animal, na carne, é ressuscitado o corpo espiritual. Ele não diz que começa no espírito e vai para o corpo. Começa na carne e termina no espírito. Pastor, me explica isso. Eu vou explicar. É uma grande chave isso. Todos esses grandes homens que eu falei para vocês aqui, mais um pouco. Eles eram homens disciplinados. Eu coloquei acho que uma foto de George Muller com uma descrição no grupo de Cotia, sim ou não? Eu coloquei lá. Esse homem tinha uma disciplina de oração tão violenta que um dia a rainha da Inglaterra chegou na sala e ele falou, a esposa dele foi chamar ele falou, diga para ela que eu estou numa conversa com Jesus, que ela vai ter que esperar. Enquanto ele não terminou o momento de oração dele, ele não atendia nem a rainha. Quando chegar o Bill Gates de helicóptero, que ele ia mandar esperar. Se você não conseguir desligar a porcaria do seu celular, ouça bem o que eu estou dizendo, desligar a porcaria da televisão e ter um tempo com Deus, de intimidade, só você e Ele, você vai até achar bonito o que eu estou falando, e vai ficar pedindo para eu orar para os milagres acontecerem na sua vida, porque você não consegue ter constância. Eu não estou brincando, irmãos. O que é começar na carne para terminar no espírito? É começar com disciplina. Paulo era um homem disciplinado. O meu avô era um homem extremamente disciplinado. A minha avó é uma mulher extremamente disciplinada. O meu bisavô era um homem extremamente disciplinado. A avó dele era uma mulher extremamente disciplinada. O David Pyeongchuk, que tem a maior igreja do mundo, chegou em 1986 ou 4. Eu não era nem nascido, porque eu sou de 91. E o meu pai foi nessa conferência. Ele falou, vou falar o segredo de ter a maior igreja do mundo. E todos os pastores que estavam lá começaram a tirar caderninho do bolso para anotar. Ele falou, antes de falar com qualquer pessoa na terra, eu acordo e passo o mínimo de 4 horas só agradecendo a Deus, sem pedir nada. Ele falou, qualquer diácono de porta tem a obrigação de orar um mínimo de 2 horas. E qualquer membro que só esquenta o banco tem um mínimo de 1 hora por dia. Se você não colocar uma constância e falar, eu vou fazer e pronto, acabou, e não adianta o que acontecer. Pode chover, meteorito, pode cair. Está caindo meteoro. Espera ele cair, vai cair em cima da sua casa. Deus vai parar no meio, mas não vou sair desse quarto enquanto não terminar a oração. Pronto. Você não vai chegar lá. Por quê? Que alguma coisa vai ser urgente. Alguma coisa é prioridade. Alguma coisa é muito importante. E Jesus está em último lugar. Ele tem que ter o primeiro lugar nas nossas vidas, irmãos. A disciplina é necessária. Eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, mas eu tenho tempo de qualidade com Deus. Tenho. Percebo as coisas, já me fecho, fico 2, 3 dias em jejum. Aliás, amanhã é dia 5 e todas as lideranças do Brasil
vão se levantar em oração pelo Brasil e jejuar. Todos estão convocados. Não interessa se você tem diabetes, não interessa se a sua visão fica escura, pode jejuar amanhã. Dia inteiro, 24 horas. Não estou falando de tirar uma refeição não, viu? Mas pastor, eu não consigo. Se quiser eu dou o número telefônico de um médico amigo meu, Lenilton, que ele tem 4 especialidades. Ele vai falar para vocês que não tem como você morrer fazendo um dia de jejum. Aliás, não precisa nem beber água se quiser. Pode fazer. Amanhã a nação inteira vai estar se levantando em jejum e oração. E lembre-se, você não está matando, você não está fazendo nenhum sacrifício, nem aumentando o poder da cruz. Mas amanhã é o dia de você desligar o celular. E no momento que você deveria estar comendo, você vai estar orando. E você saber que todos os crentes dessa terra estão... Ah, mas o camarada falou de 2 Crônica 7,14 é velha aliança. De fato é velha aliança, fala de troca. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se desviar dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra, aquela coisa toda. Mas isso é eu falei para vocês a diferença de contrato e aliança, lembra? Mas não interessa se eles estão comentando da velha aliança. Você está comentando da nova. E se todo mundo está resolvendo orar junto, melhor que ninguém, né? Ah, mas o cara tem mentalidade errada. Não interessa, vamos orar pela nossa nação. Pelo amor de Deus, vai ficar aqui picuinha, não dá. Acabei de sair de um jejum, estou entrando em outro. Saí hoje para começar amanhã outro. Importante jejuar. Tem um momento que você desliga tudo, eu não quero ouvir nada, não quero nem ouvir o passarinho cantando. O passarinho começa a cantar, cala a boca agora que é minha hora. Com Jesus. Não admita pensamentos. Então é isso? Então começa irmãos, eu estou falando, pastor, eu não quero levar a vida do jeito que eu quiser. Tudo bem. Aliás, sabe por que é problema, irmãos? Por isso que eu venho falando sobre graça, que você não precisa fazer nada para você ser, que você já é abençoado, etc, etc, etc. Porque quando a gente fala de disciplina, isso é um problema. Porque as pessoas começam a acreditar que a obra consumada da cruz só tem poder sobre a vida delas quando elas são disciplinadas. Isso também é um problema. Porque os budistas, por exemplo, são os caras mais disciplinados do mundo. Passam 13 horas em oração e não acontece nada, irmãos. Os muçulmanos acordam de manhã, ficam batendo a cara no Alcorão durante 4 horas todos os dias, e se eles não souberem aquela parte do Alcorão, que eles ficaram batendo a cara e falando a cabeça em cima do Alcorão lá, durante 4 horas, se ele não souber recitar de cor, ele leva a tapa na orelha, até decorar, meu filho. Eu tenho vídeo disso aí. E mudou alguma coisa na vida deles? Mas se você mistura uma disciplina com uma crença correta, e você tem tempo de qualidade, tem um caderno de oração, família, Beltrano, Ciclano, Detano, país, presidente, continente, mundo, missões, você tem que saber pelo que você vai orar. Nós temos que nos ajudar a ver as prioridades das coisas e ter um tempo no qual você só agradece e você só tem intimidade com Deus. Outro tempo em que você ora e intercede por aquelas situações. Você está entendendo? São tipos de orações diferentes. Então, meus queridos e amados, abrem Hebreus. Muito sério o que eu estou falando, irmãos. Muito sério. Muito sério. Engraçado, todos esses homens, Smith e Wigglesworth, radical. Disciplinado. Tel Osborne, disciplinado. Todos eles eram disciplinados. Disciplinados. Ficaram batendo na tecla até abrir. Ficaram ali, tum. Tenho esse tempo com Deus, nada vai atrapalhar, não permito pensamento ruim no meu coração, sim Senhor, bater continência, acabou. Tem ali um ex-militar que já pode me dizer isso. Acabou, diz que é assim, assim. Jesus diz isso. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, irmãos. Não, veja bem, não é bem assim. Pode parar com isso. Sim, não.
Não precisa nem jurar. Eu juro por Deus. Não jurar por Deus o quê? Quer dizer que a sua palavra é tão mentirosa que se você não jurar, a pessoa não vai. Só quando você jura que tem valor a sua palavra? Não, tem lógica um negócio desse. Toda vez que você fala sim, você está trazendo um comprometimento dentro do qual já é um juramento. Vocês estão entendendo? Tanto que a aliança que Jesus entrou, por si só, é um juramento. Entrei num juramento com vocês, é dito. Então você disse sim é sim, você disse não é não. Mas irmãos, isso é algo que você tem que conseguir. Eu falo assim, nesse momento você fala assim, ó, querida, eu não estou conseguindo desligar o celular, segura para mim, coloca dentro do cofre, coloca uma senha que eu não sei, entendeu? Vou comprar um cofre para isso. Aí durante de tal a tal período eu não vou conseguir abrir, vai estar programado para abrir sozinho, só depois desse período que vai abrir os cofres. Ah, você não tem como nem ter tentação de abrir o bendito do negócio para pegar o celular. E aí você vai ter aquele momento só com Deus. Ninguém me atrapalha, deixa eu ter com Deus. E os irmãos que têm família, vocês têm que ter um momento de oração familiar. Você com a sua esposa todos os dias. Você tem o seu tempo sozinho. Você tem o tempo de família, esposa e filhos. Irmãos, isso é a igreja. A igreja é essa comunhão que você tem na sua casa. Você pode perceber que cada um ora o seu individual, chega no final do dia, ninguém orou em família. Todo mundo junto. Teve um tempo que separou tudo, todo mundo parou e orou junto. Lá em casa a gente não tem uma disciplina do tipo, vamos acordar todo dia às 7 horas da manhã para orar. Já chegamos a fazer isso, só que às vezes a gente termina a pregação 4 horas da manhã, às 3 horas da manhã, às vezes fica difícil para acordar às 7 para orar. Mas todo dia a gente ora. Eu, minha avó, minha mãe, meu pai, todos oram, por tudo que vier no coração. Oramos pelo mundo, oramos pelo presidente, oramos pela família, oramos... E aí Deus mostra coisas, dá visões, dá revelações, um monte de coisa. E isso não... Ah, mas não deu para orar pela tarde que nós tivemos que atender gente, isso aqui. É 1 hora da manhã, a gente para tudo e ora. Antes de dormir. Deu para orar cedo, a gente ora cedo. Deu para orar de madrugada, a gente ora de madrugada. Deu para orar durante a tarde, a gente ora durante a tarde. Mas não tem um dia que passe. Já aconteceu um dia ou outro, um foi para um canto, outro foi para o outro, não deu para se encontrar. Não estou dizendo que tem que ser e tal, mas nós temos essa norma. Quer dizer, é anormal quando algo diferente daquilo acontece, está entendendo? É anormal quando aquilo não acontece, porque aquilo faz parte da rotina. Irmãos, começa a colocar o que é inútil de lado. Videogame não vai colocar ninguém no céu. É verdade. Eu fui um adolescente que amava videogame, irmãos. Não era um adolescente que eu cheguei a passar 3 dias sem comer, sem dormir, jogando direto na frente da tela. Estou falando sério. Teve uma hora que eu falei, não, chega, para. Parei. Tem coisas que não são pecado, mas que tiram o seu foco. Aí o bonequinho passa de nível. E você na vida continua um panguá, olhando para a tela. Não movimentou nada pela fé. Nossa, eu consegui uma armadura nova, nível 75, rara. Não mudou nada, nem no céu, nem na terra. Bom, na terra mudou, tem mais um idiota. É verdade. Dominado por uma porcaria de uma coisa fictícia que amanhã pode ser apagada de um servidor lixo colocado por alguém. É verdade, irmãos. Então tem coisas que são absolutamente inúteis. Vai cortando da sua vida. Vai cortando as coisas inúteis. O apóstolo Paulo fala em remir o tempo. Então vamos remir o tempo, irmãos. Não vamos perder tempo com coisas inúteis. Prospere, faça o seu trabalho bem feito, faz o que você tem para fazer, mas Deus, um momento com Deus, um momento com a sua família, você vai falar, está aqui. E eu acho importante que, por exemplo, daqui 15 dias, quando eu voltar aqui, as famílias que conseguiram ter o tempo de oração, falar, puxa, nós estamos tendo tempo de oração. Testemunhar aqui o que Deus está fazendo durante esse tempo de intimidade. É importante.
Irmão, só vim aqui falar uma coisa bonita, voltar para casa e continuar vivendo do mesmo jeito, irmãos. Isso sabe o que é isso? Farisaísmo do século 21. É verdade. É religiosidade. Não, porque eu conheço um missionário que foi lá para o Oriente Médio. Que bom, ele foi. E você continua vivendo do mesmo jeito. Vocês compreendem? Então isso é algo muito importante. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que estão aqui em Hebreus. Eu não quero ir mais muito longe, não sei que oração. Meu Deus do céu. Precisamos enxugar e terminar. Olha o que ele diz aqui. Hebreus capítulo 6, no versículo 11. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo, isto é, carinho, cuidado. Nossa, que preciosidade isso. Deixa eu cuidar com zelo. Você está cuidando de um vaso extremamente caro, que custa 500 mil reais. Você vai deixar qualquer um espanar o seu vaso? Não, você vai lá, você tem um jeito especial de limpar o vaso, para ele não tricar, não é assim? Sim ou não? Pois é, com zelo, quer dizer com cuidado, com amor, com fervor. Estão entendendo? Que vocês, cada um de vós, mostre o mesmo zelo, até o fim. O problema é quando você tem zelo no começo e depois desanima. Ah, pastor, isso é normal? Não. Isso é normal? Sim, desculpa. Sim, é absolutamente normal, irmãos. Isso acontece com todas as pessoas na terra. Só que você tem que aprender como lidar com isso. E o ante isso chama-se disciplina. Até você entrar num determinado momento de intimidade com Deus. Sabe o que acontece? No começo você começa na carne, aí você não consegue, parece que a coisa não vai e tal. Esse é o primeiro momento da carne. De repente, você entra num momento de oração e é tão gostoso, você não quer mais sair. Quando você vê, você passou 4 horas e você não fez esforço nenhum. Eu não estou brincando. Por isso que eu estou falando que começa na carne, começa com uma disciplina, mas depois é ressuscitado no Espírito. Então primeiro você começa e vai. Quem aqui já passou pelo, o irmão ali já passou por, tem um regime militar ali, você tem que obedecer. Você imagina o camarada na guarita dormir. Qual que é a pena? Tem uma pena, castigo, hein? Acho que é cadeia, hein? Detenção. Por quê? Porque o camarada está lá, todo mundo dormindo, ele lá. Se o cara dorme, o inimigo entra com ele dormindo, mata todo mundo dormindo, gente. Corta o pescocinho de todo mundo dormindo. Por quê? Porque o cara está dormindo lá em cima. Olha que fantástico. Tem lógica um negócio desse? Não tem. Então o cara não tem o direito de dormir. Nós somos considerados atalaias. Que é o atalaia? É exatamente esse soldado que avisa: ei, inimigo! Que toca a trombeta. Aí o pessoal desperta. Os soldados já pegam as armas, tocou o sonido certo, um toque assim é o inimigo, 2 toques assim é aquilo, 3 toques assim é não sei o que. Tem que estar tudo organizado, irmãos. Se a coisa estiver desleixada, a coisa não anda. É verdade? Isso na sua vida. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Tudo bem, irmão, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim, vai mesmo. Vai mesmo. Eu posso até orar, você pode até experimentar um milagre, mas não vai passar disso. Ouça o que eu estou dizendo, irmãos. Estou falando algo muito sério. Ele vai dizer: olha, o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Olha, a esperança tem uma certeza. E ele continua, verso 12: para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, desleixados. Não dá. Tem que ter zelo, tem que ter cuidado, tem que ter disciplina por essas coisas. E aqui não é um ficar cobrando outro, não. Mas primeiro você toma pessoalmente a sua postura. Se os outros vão te acompanhar ou não, é de cada um. Não cobre dos outros. Cobrar é velha aliança. Fala: olha, eu quero aplicar na minha vida. Daqui a pouco as pessoas ao seu redor vão ver que está funcionando, vão querer fazer também. O problema é quando você chega lá: agora eu sou o senhor dessa casa, tu não vai me obedecer. Também não dá certo.
Mas se você colocar isso como algo importante, conversar com todos os membros da sua família, sentar, falar da importância dessas coisas, falar o quanto é importante você estar orando por cada um deles, você vai ver as pessoas começando a se interessar por isso. Aí ele diz aqui, verso 12: para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, fé e paciência. Mas pastor, orei uma semana, não aconteceu nada, acho que não tem... Meu filho, você tem que insistir, ter paciência. Primeiro crer certo, depois ter disciplina, depois tem que ter paciência. Dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então ele chegou até lá, tinha uma promessa, ele chegou lá. Por que aquele cara ressuscitou 14? E por que eu não ressuscito nenhuma formiga? Eu estou em Cristo, eu tenho a mesma fé que ele, que a medida da fé é a fé de Cristo, é a fé de Deus. Eu estou em Cristo, eu sou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. O que está faltando? Agora entra aqui. Para tudo. Não, mas eu quero trabalhar mais. Meu filho, reduza um pouco o trabalho e tenha um tempo com Deus. Não é problema você trabalhar. Mas se você não consegue ter nenhum segundo com Deus, é complicado. Está algo de errado com isso aí. Todo mundo tem prioridades, irmão. Eu já tive tanta urgência que eu não conseguia fazer nada. Não tinha tempo para Deus. Até um determinado momento que eu vou lá e faço. Pode me criticar. Eu estou precisando de você. Meu filho, agora é o meu momento com Deus. Quando eu me fecho em jejum naquela casa lá, pode me chamar do lado de fora que eu não saio. Vou perguntar aos meus pais. Vou numa outra casa do sítio lá, me fecho, não tem celular, não tem internet lá, não tem nada. Eu levo o celular comigo que eu posso anotar as coisas no celular, né? E não pega nada então, tudo bem. Anoto, consigo verificar as coisas no grego, no celular, levo meu notebook que eu tenho lá um monte de Bíblia com todas as versões que existem, levo os meus livros, não sei o que, fico lá, imergido. Aí eu leio todas as promessas de Jesus, começo a declarar, tenho tempo com Deus, acordo, Deus começa a me dar sonhos proféticos. Geralmente depois do 15º dia de jejum, Deus começa a me dar 4 sonhos proféticos por noite, irmãos. Coisas sobre política mundial, coisas sobre política desse país, coisas sobre a igreja no mundo inteiro. Nós todos somos chamados para manifestarmos todos os dons e todos os ministérios. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 12 diz que nem todos falam em línguas, mas todos podem. Ele termina dizendo: buscai com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar algo que é superior a todos os dons. Aí ele começa a falar do amor. Quer dizer, todos esses dons que eu acabei de falar para vocês são coisas maravilhosas, são brinquedos perto do caminho da excelência do amor incondicional de Deus. É que nem carrinho de bate-bate. Pois é. Mas é necessário por tempo presente. Você vai precisar dos dons lá no céu? Vai precisar dos ministérios lá no reino do nosso Senhor Jesus Cristo futuro? Não! Já está tudo vencido, já está tudo submetido, já está tudo glorificado, irmãos. Então os dons não são como o amor continua. Você vai precisar ter fé quando você chegar lá no céu? Não! Então a fé vai acabar, por isso que o amor é maior que a fé. Porque o amor é algo que nós podemos experimentar aqui, com o qual nós vamos conviver por toda a eternidade. Você vai ter que ter esperança lá no céu? Você já está vendo? Aí tem esperança em ver Deus, está na sua frente, você é um com Ele. Nossa, que esperança fantástica que você está tendo. Não tem esperança mais no céu, irmãos. Então a questão é a seguinte: mas pastor, nós somos um com o Pai, já sem Ele, já sem... Agora você tem que ter tempo. Jesus, ele pegava, parava tudo e ia para o monte. Está escrito, ele ia para o monte como era de seu costume, para ficar sozinho, longe dos seus discípulos inclusive. Passou a noite inteira no monte orando, para chegar lá embaixo e escolher os seus discípulos. Por quê? Porque ele tinha que ouvir a voz de Deus. Se ouvir tantas vozes do seu serviço, do seu trabalho, dos seus negócios, do celular, do WhatsApp, da conversa fiada, do raio que o parta, do Facebook, do mais não sei do que, do raio que... Meu Pai Celeste!
o seu coração fica bagunçado, a sua mente fica embaralhada, e você não teve tempo com Deus. Talvez você tenha vencido um debate, nossa, que parabéns. Tem momentos, Jesus também esteve dentro das sinagogas debatendo com os fariseus, não tem problema nenhum, mas ele tinha um momento de intimidade com Deus, ele não tirava. Isso é questão de disciplina. Olha lá, eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, mas a minha comunhão com Deus eu não tiro. Não sou. Mesmo, eu tenho sérias dificuldades com isso, mas na minha intimidade com Deus eu tenho. E aí, meus queridos e amados, quero ler esse texto para vocês. Hebreus 10. Hebreus 10, 35. O escritor de Hebreus, que mais uma vez eu digo que é o apóstolo Paulo, na minha opinião, ele diz: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem grande recompensa. Então a sua confiança na obra consumada da cruz tem o quê? Uma grande recompensa. Porque quando você está crendo e você está insistindo e declarando aquilo, o que acontece? Vai acontecer. Não interessa qual o tamanho daquilo que você está crendo. Aliás, quanto mais absurdo aquilo que você ora, mais agrada a Deus, porque mais envolve fé. Ele fala: puxa, que maravilha, aquele cara só está usando a minha graça para orar para aquela situação, mas ele não, ele está orando pelo mundo inteiro, está orando por tudo. Olha que maravilha, ele está usando a graça na medida que eu gostaria que fosse usada. Minha graça é isso, ele está usando toda ela, não está usando só uma parte. Que maravilha! Uma vez eu tinha um discípulo que ele falou, eu falei para ele: quanto mais louca a sua oração, melhor. Quanto mais absurdo que você estiver orando, melhor. Mais agrada o coração de Deus, porque mais fé é. Aí ele começou a orar: vamos, Jesus. Aí ele orou pelo país inteiro. Aí o Espírito Santo falou com ele: e tal, meu país inteiro salvo, todos redimidos, santificados. Terminou de orar, orou com toda a fé, graças a Deus, dando graça, comentário da Nova Aliança. Terminou, falou: Jesus, eu orei tudo que eu podia. Jesus falou: você nem perto daquilo que agrada o meu coração. Aí ele começou a orar pelo mundo, falou: nem perto. Aí começou a orar pelo universo, ele falou: muito mais. Se você consegue imaginar, eu posso fazer mais. Sei que ele orou por tudo que você pode imaginar. Ele estava nas madrugadas para chamar assim, momento loucura, para orar por coisas tão absurdas, mas tão absurdas. Ó, Jesus, não quero mais andar, eu não quero mais ter que andar no natural, não, nem um segundo da minha vida, só no sobrenatural. Quero sair sendo teletransportado por aí, levantando os mortos, nada fora disso. A obra consumada da cruz é isso. E começar a orar as coisas mais loucas, absurdas, fantásticas que existem na terra. Começar a declarar: eu já sou isso em Cristo, eu já possuo isso, me aproprio de tudo isso, não aceito menos do que isso. Começar a declarar as promessas de Deus, daqui a pouco você vai começar a manifestar. Agora você fica lá na sua carta: ai, Jesus, está tão difícil, sabe? O irmãozinho olha torto para mim, eu estou chateado. Não vai mudar nada, irmãos. O pessoal e eles usam ainda o grupo do o pessoal usa, aqui em Hebreus, eles usam o exemplo do povo que andou no deserto 40 anos e morreu lá sem chegar na promessa. Quer dizer que isso você pode aplicar a fé. Se você começar a reclamar, murmurar, sentar e ficar chorando: por que eu estou fazendo por isso, meu Deus? Você vai continuar até morrer, tá bom? Se você quiser continuar, também morre no deserto, não tem problema nenhum. Nunca vai ver o que é terra prometida, nada. E aqui eu estou falando terra prometida igual a promessas em Cristo. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Tudo uma figura aqui. Agora, você já jogou no Google e viu que do Egito para Jerusalém, que é Canaã, são 7 dias a pé? Tem lá a pé, sabia? A turma ficou 40 anos lá e morreu sem entrar. Tudo bem, não estou aqui falando sobre o velho, sobre o outro personagem lá, não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre a questão da fé.
Não estou analisando meandros, porque você pode ir para o literalismo ali, para você extrair a verdade de quem estava agindo ali, etc. Mas não é isso que eu estou falando hoje. Estou falando da figura ali aplicada. Agora, volta aqui para Hebreus, para você ver como nós conseguimos extrair coisas boas se a gente analisar pela mentalidade da nova aliança e por Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha só, Hebreus 10, 35, não lanceis fora a vossa confiança, que tem grande recompensa. Porque, olha o que ele vai dizer, porque necessitais de... Em algumas paciência, em algumas traduções tem perseverança. Quais traduções tem perseverança? Alguma tem aqui? Perseverança? Alguma tradução aqui tem perseverança? Ou só paciência? Paciência também é irmã? Paciência? Porque necessitais de paciência ou perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus, irmãos? Ela foge muito da obra consumada da cruz e crer em Cristo? Não, é só isso mesmo. Olha só, para depois de ter desfeito, nossa, o que é a vontade de Deus? Creio, Jesus já fez tudo, eu sou salvo, eu estou em Cristo, maravilhoso, pronto, fez a vontade de Deus. Creio, passei pelas águas do batismo, crendo verdadeiramente, recebi o Espírito Santo, estou feliz, estou cheio de alegria, maravilha. E agora? Depois que você fez a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem muita gente que faz a vontade de Deus e não alcança a promessa por falta de paciência ou perseverança. Está cheio. Só que eu acabei de ler para vocês aqui em Hebreus capítulo 6, que nós temos que ser imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Por isso que você não deve imitar aqueles caras que você já ouviu falar, que até fizeram algum sinal de fé durante a sua vida, mas que morreram vencidos pelo pecado, que morreram vencidos por alguma enfermidade. Por quê? Porque eles tinham algum conjunto de crenças equivocadas, irmãozinhos queridos do meu coração. É eles que vocês vão imitar? Talvez você possa imitar. Calma aí, se ele alcançou aquilo, por quê? Aí você analisa. Aí ele vai te contar. Aí você vai ver que tem o mesmo padrão com outros. Ele não teve, às vezes o cara não teve perseverança, mas ele teve um determinado momento que aconteceu algo. Depois ele não teve perseverança, tomou na testa e virou e tal, acabou. Você não tem que imitar. Isso tem? Não, mas você pode imitar. Por que ele alcançou aquilo? Tal. Ah, foi assim? Foi? Legal. Deixa eu pegar essa pecinha do quebra-cabeça. Aí você olha na vida do outro, deixa eu pegar mais essa pecinha. Tá entendendo? Deixa eu pegar mais essa peça. Eu aprendi sobre o pai com meu avô, sobre a nova aliança, majoritariamente com o pastor Reinhard Hartler, sobre fé com Kenneth Copeland, sobre muitas coisas sobre a alma com alguns irmãos da igreja local, da igreja local de Witness Lee, e com o irmão Dr. Landman da África do Sul, que era um homem maravilhoso. E um determinado dia eu estava orando, conversando com Deus sobre a perfeição, e um rapaz veio até mim e orou por mim. Ele não tinha o conjunto de crenças mais corretos do mundo, mas ele orou por mim e ele teve uma visão. Ele era um menino muito movido pelo Espírito Santo. Ele falou assim: Benio, eu não sei o que isso significa, mas quando eu orei por você, eu vi várias peças, e essas peças eram tão diferentes, que elas pareciam que elas jamais podiam se encaixar, e quando elas se encaixavam, elas formavam a perfeição. Sabe o que seria bom? Que nós pudéssemos ter um relógio de oração. Tem igrejas que têm relógio de oração 24 horas, quer dizer, tem 24 horas de oração e nunca para. Você imagina um relógio? Só que a maior parte dessas igrejas tem a mentalidade da velha aliança, então os caras ficam lá: Deus tem misericórdia, mas oração mais inútil. Mas a questão é a seguinte: não tem problema. Eu conheço isso, eu conheço inclusive pessoas nos Estados Unidos que fazem isso, na Inglaterra, etc. Agora você imagina um povo orando 24 horas, vários setores, um só ora pelo país, o outro só ora pelas famílias, o outro ora pelos missionários, o outro ora por... não para, revezando, grupos de intercessão, com a mentalidade da nova aliança. Você imagina que legal? Deus me mostrou que os satanistas fazem culto a Satanás 24 horas por dia com sacrifício. Ele me mostrou, declarando que o poder é de Lúcifer.
e conseguem movimentar alguma coisa. Mas o povo crente quer guerrear entre si e chamar um ao outro de herege. É verdade. Os filhos das trevas se unem de forma fantástica. E o povo de Deus, pensou diferente de mim, você é herege, viu? Eu não gosto mais de você, não brinco mais. Irmãos, não tem lógica um negócio desse. É verdade, tem lógica, irmão. E o demônio crescendo. A gente observando cada barbaridade acontecendo no mundo, falou, meu Deus do céu. Não é possível um negócio desse. É muita infantilidade mesmo. Jesus chegou a comparar aquela geração a meninos. Eu toco flauta, você não dança. Eu canto lamentação, você não chora. Não muda nada na vida de ninguém, irmãos. Então aqui em Hebreus 10, ele vai dizer o seguinte: por que necessidade de perseverança ou paciência? Para depois de ter desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a paciência é uma chave. A perseverança é uma chave. E ele vai continuar. Porque em pouco tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Mas, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que é isso? Fogo de palha. Achou bonito, creu, orou uma noite e nunca mais orou. Até experimentou um milagre ou metade de um. Então nós estamos estudando coisas e equipando vocês com coisas maravilhosas do reino de Deus, para que vocês possam possuir as armas e os equipamentos corretos para alcançar as promessas daquilo que Jesus Cristo prometeu. Mas eu estou falando da importância da disciplina. E ele vai dizer assim, verso 39: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se eu sentir, eu estou lá em paz, em casa, de repente eu sinto alguma coisa aqui dentro. Sabe quando você sente aquele aperto aqui? Eu já entro em jejum. Não sei o que vai acontecer. Começo a orar. Meus pais ficam loucos, porque eles nunca sabem quando eu vou comer, quando eu não vou comer. Pode perguntar. Você tem que avisar. Eu falo, mas nunca sei quando vai começar. Eu vou pelo Espírito. E Jesus disse: aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ouve a sua voz, mas não sabe nem para onde veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Sentiu? Reage, irmãos. Reage. Vem um pensamento ruim, não aceite mais de 10 segundos na sua cabeça. Cai fora! Senão, irmãos, chega lá, o irmãozinho está assim. Sabe, pastor? Não muda nada, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre carregarmos as cargas uns dos outros. Aqui em Gálatas, capítulo 6, verso 2, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Você fala, tá aí, então nós temos que carregar a carga dos outros. Mas olha o que ele vai falar no final. Ele fala: pois se alguém pensa alguma coisa, ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um com a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente para si mesmo e não outrem, porque cada qual levará o seu próprio fardo. No final das contas, não podemos tentar carregar a carga uns dos outros, mas cada um vai levar o seu próprio. Não dá para ninguém ficar comprando a guerra de ninguém. Aliás, tem pessoas que às vezes têm muita disciplina, e tem pessoas que têm o ministério da intercessão, e às vezes você é uma pessoa que ama orar. Então nós temos que comprar. O meu pai fez isso há muito tempo atrás. Eu acho que eu vou fazer aqui também. Comprar um caderninho e imprimir uma capa para esse caderninho. Não precisa ser grande, não, pode ser pequenininho assim, ó. Ou então um pouquinho maiorzinho. Na capa você coloca um Jesus assim orando, né, de joelhos. Pode ser qualquer impressão dessas maravilhosas.
E aí estava escrito assim: nem ao menos 1 hora pudestes orar comigo? Que Jesus chega para os discípulos, eles estavam dormindo, né? Aí ele vai orar, fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele vai lá. Quando ele volta, os bichos tudo lá. Aí ele: gente, acorda. E Jesus estava para ser entregado. Jesus estava para ser entregue. O bicho comendo. O mundo espiritual, você não imagina como é que estava. Jesus para ser traído. E o bicho e os atalaias dormindo na vigia lá. Aí Jesus volta e fala: nem ao menos 1 hora pudestes orar comigo? Basta! É chegada a hora. E chega e trai ele. Então é bom fazer um caderninho para todo mundo que vier e colocar assim: nem ao menos 1 hora pudestes orar comigo? Esse vai ser o caderninho da oração. Você vai começando a colocar o nome das pessoas. E aí você vai começar a imitar um dos princípios que levou todos os homens que eu conheci e que eu estudei ao longo da história que tiveram um sucesso. Você vai começar a imitar os princípios da fé destes homens, começando pela disciplina. É verdade. Tem um caderno lá que volta e meia eu anoto as coisas. Meu celular aqui tem um bloco de notas que, meu Deus do céu, tem que ficar assim, ó, para chegar no final de tanta coisa anotada que eu tenho, de sonho, é muito difícil uma semana que eu não tenho pelo menos um sonho profético. Muito difícil. É muita coisa. Se eu não anotar, eu vou esquecendo. É verdade. E tanta coisa que Deus vai falando comigo. Então, meus irmãos, nós temos que estar ativos no Espírito. E aí, não, pastor, eu conheço alguns pastores, nós temos que ser equilibrados. Veja bem, não tem que ser equilibrado coisa nenhuma. O apóstolo Paulo fala ser de fervorosos. E fervoroso ali, do grego, é borbulhando. Sabe aquela panela, quando passa, começa a sair água assim? Ser de fervorosos. Só que não é fervoroso de uma vigília só. É fervoroso constante. Não interessa, vai cair um meteoro. Tudo bem, vou entrar no meu quarto e vou orar. Meteoro que desvia o seu caminho. Tá bom. Amém? Isso é importante, irmãos. Começa a cortar as coisas que não têm sentido na sua vida. Limpa. Meu pai vem e limpa para que dê mais fruto. Sabe o que é limpar? Você pega aquelas árvores frutíferas, começa a nascer um monte de raminho, né? Nos galhos frutíferos. Se você não vem e corta os raminhos menores, a árvore continua gastando muita energia para manter os raminhos vivos. E não tem energia suficiente para fazer o fruto sair. Então ela dá fruto com menos força. Então você vem e poda ela, e tira esses ramos, e tira essas coisas. E o que acontece? Ela volta com mais força. Então, a poda é necessário. Então, você tem que olhar o que é inútil na sua vida e cortar, irmão. Outras coisas você tem que diminuir. E você tem que ter um tempo com Deus, irmãos. Eu tenho um amigo que ele fez uma escola profética do sobrenatural. O pessoal vai lá, uma vez por semana com ele. Meu amigo, coloca o celular aqui na entrada. É proibido entrar com o celular dentro. Nem só, pode... Ninguém vai olhar celular, nada, é só Jesus aqui. Passo o dia inteiro lá. É um intensivão. 7 horas, 9 horas, 12 horas, sem parar. Louvor, oração, profético, dons espirituais, palavra, tal, não sei o que, palavra, O que acontece depois disso tudo? As pessoas saem equipadas. Talvez não dê para você fazer todos os dias isso. 12 horas, 7 horas, 9 horas. Mas uma vez por semana você consegue juntar a turma para fazer um negócio desse, né? Se der, a gente não junta todo final de semana. Se a gente tem dinheiro sobrando, a gente não faz churrasco todo final de semana? Faz ou não faz? Se dinheiro cai do céu, você vai fazer churrasco todo final de semana. E vai passar quantas horas lá? 5 horas comendo com seus amigos, dando risada. Sim ou não? Não estou falando que é problema, mas às vezes você pode fazer tudo isso e ainda terminar com uma picanha na brasa, isso é bom também. Mas, irmãos, a questão é a seguinte: é importante você cortar certas coisas. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Eu espero que você saia daqui com uma decisão no seu coração, irmão.
Eu estou falando isso, irmãos, porque Deus tem falado comigo nessa mesma frente. Eu tenho cortado certas coisas. Sabia? Tenho ganhado foco. Se eu tenho uma luta com o meu foco, eu falo, opa, isso aqui, não, isso aqui, coloca de lado, isso aqui eu não preciso, aquilo lá eu também não preciso, isso outro, aquele outro, tal. Quando você vê, sobrou tempo, você fez tudo o que você podia, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, você está vitorioso, as coisas não te dominam mais, você domina elas pela fé, e você mantém. Daqui a pouco você começa a orar coisas loucas, mas acho que essa do caderninho é uma interessante. Podemos estudar, daqui 15 dias a gente conseguir montar uma capa, posso até pedir para minha mãe montar uma capa, a gente fazer uma impressão em algum caderninho, e a gente entregar um para cada um, e ali você começa a colocar os motivos de oração, e na sua hora de oração você abre o caderninho, aí você coloca a mão ali em cima, lê, relê, ora, fala com Deus, tira o celular da sala ou coloca no modo avião, para ninguém falar com você, tem como te achar naquele momento, sela a porta, tranca por dentro, se alguém quiser vir te atrapalhar, você fala, vai embora, agora é o meu momento com Deus, você vai ver como que as coisas não vão melhorar. Ai pastor, primeira semana foi até meio chato, sei lá, não tem muito o que falar com Deus, começa a agradecer, fica só agradecendo, começa a glorificar, se você ainda não ora em línguas, ou se você ora em línguas, começa a orar em línguas, é impressionante, às vezes não tem o que orar, você começa a orar em línguas, começa a vir na mente, tudo que você precisa orar, sabia disso? Por isso que a gente tem que exercitar os dons. Então eu quero orar com vocês. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado. Pela vida de cada irmão que está aqui, que a tua graça não seja desperdiçada na vida de nenhum de nós e de nenhum dos nossos irmãos sobre a face da terra, que o foco de todos seja lapidado, vem podando e vem limpando, nos limpando para que nós venhamos a dar o fruto, e fruto que permaneça, Pai. Toda falta de foco, toda falta de perseverança, toda falta de paciência, nós rejeitamos pela fé e nos apropriamos da nossa identidade em Cristo Jesus. Graças te dou, ó Pai, o Senhor Jesus Cristo já conquistou todas essas coisas por nós na cruz, o Senhor tem nos mostrado e nos revelado coisas lindas na palavra, e nós não queremos desperdiçá-las, queremos ser diligentes, não queremos ser indolentes, como diz a palavra, e não queremos que a disciplina se torne algo que venha a nos oprimir, mas se torne uma ferramenta dentro da qual nós vamos ter realização por vermos as promessas de Deus se manifestando. Que a disciplina não seja motivo de cobrança em nenhum dos irmãos que estão aqui em relação uns aos outros, e nada, Pai, mas que eles possam determinar essas situações e viver dentro disso de maneira sobrenatural para a tua glória, em nome de Jesus, amém.